Perceba que no mundo tem todo tipo de coisa, né? Você vai olhar para o mundo aí, você vê várias coisas, objetos, muitas coisas, uma diversidade de coisas absurdas, né? E eu gostaria de falar hoje sobre algo muito importante, porque você vê que as coisas que foram criadas, pelo menos a maioria, elas não foram criadas para machucar nem para ferir as pessoas. Mas infelizmente o que tem acontecido? Muitos têm usado isso com esse fim. Por exemplo, o celular. Qual que foi a qual que é a principal finalidade do celular? Não só quando ele foi criado, mas hoje também, que a finalidade mantém-se a mesma. Eu sei que hoje o celular ele tem várias funções, várias funcionalidades, só que a principal funcionalidade se mantém a mesma. E qual que é? É a comunicação. O celular foi criado para que houvesse uma comunicação, ainda que fosse a quilômetros de distância. Então essa é a finalidade, o propósito da criação do celular. Só que aí você vê hoje, tem pessoas que usam o celular para machucar outras pessoas, para ferir outras pessoas. Mas a questão é, ele foi criado para isso? Ele foi feito com esse propósito? Não. Mas tem pessoas que têm usado ele para isso, para ferir, para machucar as outras. Mas aí que você vê, as coisas estão aí, elas existem. Só que elas não foram criadas para ferir nem machucar ninguém, mas a pessoa usa para machucar. Só um exemplo físico, tá bom? É só um exemplo. Por exemplo, a cadeira. A cadeira foi criada para quê? Para se assentar, né? A pessoa sentar ali na cadeira. No momento de refeição, no momento de descanso, no momento de lá, no momento de que tá uma reunião ali em família e tal, uma reunião empresarial, no momento numa sala de aula, enfim. Mas a pessoa, um exemplo, a pessoa pode usar a cadeira para jogar em alguém. Quer dizer, a cadeira foi criada para isso, para você atirar nos outros? Não. Mas a pessoa pode usar a cadeira e jogar a cadeira em alguém. A faca, por exemplo, foi criada para cortar. Mas não é para cortar pessoas, para cortar, para ferir as pessoas, né? Ela foi criada para cortar carne, sim, enfim. Não para cortar pessoas, né? Então, mas tem pessoas que usam a faca para machucar outras pessoas. Então você vê, são essas e outras tantas coisas foram criadas com propósito, né? Qual o propósito? Não foi o propósito de machucar, de ferir ninguém, mas elas têm sido usadas para machucar. Elas têm sido usadas para ferir as outras pessoas. Então você vê, a, o, cada coisa que foi criada tem o seu propósito, tem a sua finalidade. Mas ela depende da forma como a pessoa usa. Tudo que foi criado por uma razão. Foi criado por tanto aquilo que foi criado por Deus, quanto aquilo que foi criado pelo homem. Foi criado por um propósito e por uma razão. E a maioria das coisas não foi criada para machucar nem para ferir ninguém, mas a maioria tem feito isso. A maioria tem usado as coisas para machucar e para ferir as pessoas. Você vê que hoje em dia tudo virou arma de destruição. Qualquer coisa a pessoa usa, a pessoa pega um, um pedaço de barra de ferro e começa a bater no outro, a pessoa pega quer dizer, tudo se tornou arma de destruição, tudo tem sido usado para ferir, para machucar. Independente se sirva para isso ou não, a pessoa, quando ela quer ferir alguém, ela pega o que está na sua frente e usa para ferir a pessoa. Mas aquilo foi criado para isso? Não foi criado para isso. Mas você vê a forma como a pessoa usa, a maneira como a pessoa usa. Tudo está sujeito, aquilo que foi criado está sujeito à forma, à maneira como a pessoa usa. Se a pessoa usa para destruir, então aquilo vai acabar destruindo, aquilo vai acabar ferindo, aquilo vai acabar machucando. Por quê? Porque aquilo servia para isso? Não. Porque ela estava usando para isso. É claro que tem hoje, por conta das guerras e tal, hoje existem as armas que são criadas para matar, para destruir, mas nós não estamos falando aqui de arma, nós estamos falando de coisas que não servem para esse tipo de coisa e que as pessoas têm usado para isso, para ferir, para machucar as pessoas, para tentar destruir outras pessoas. É isso que infelizmente muitos têm feito. Têm usado coisas que não servem para ferir, para ferir. Tem usado coisas que não servem para machucar as pessoas. É como falamos, quando a pessoa está ali, naquele momento de raiva, naquele momento de ira, ela pega o que vem pela frente e usa para ferir a outra.
Ela não quer saber se aquilo serve ou não serve para ferir. Ela só quer ferir, não importa com o que quer que seja. Se ela puder usar o passado para ferir a outra, ela vai usar o passado. Se ela puder usar alguma situação para ferir a outra, ela vai usar essa situação. Enfim, se ela puder usar um objeto para ferir a outra, ela vai usar o objeto. Se ela puder usar as redes sociais, um celular, um computador, enfim. Se ela puder usar outra pessoa para ferir, aí por aí vai. Né? São coisas que não servem para ferir, mas que as pessoas têm usado para ferir. Coisas que não têm essa finalidade, mas que ela tem usado para isso. A verdade é que hoje em dia tudo pode machucar. Essa é a verdade. Hoje em dia tudo pode machucar. Porque, como falamos, tudo está sujeito à forma como a pessoa usa. Até aquilo que não é para machucar pode machucar. Porque a pessoa pode pegar aquilo que não é para machucar e usar para machucar. Você vê como é que é as coisas, né? Tudo pode machucar, tudo, absolutamente tudo pode machucar hoje. Porque, infelizmente, o ser humano, na sua maioria, tem usado as coisas para machucar. Ao invés de usar as coisas com o propósito que elas foram criadas, ele tem usado muitas coisas para machucar, sendo que aquilo não foi criado com esse propósito. Então, é aquilo que falamos, acaba que tudo se tornando uma ferramenta de destruição. Então ele usa isso, ele usa aquilo outro, para destruir as pessoas. Ele usa o que ele tem para destruir as pessoas, para ferir as pessoas, para machucar as pessoas. Infelizmente tem se tornado assim, tem se tornado cada vez pior, cada vez mais difícil, mais insustentável a situação em que vivemos. Então o que eu preciso perguntar a todos é: como que você tem usado aquilo que você tem? Porque às vezes a pessoa está usando o que ela tem para ferir as outras, para machucar as outras, para fazer mal. Né? Mas não foi com esse propósito que isso foi criado. Mas a pessoa está usando para isso. Como que você tem usado o que você tem? Por exemplo, um exemplo, uma parte do nosso corpo, a língua. Como você tem usado? A língua, como falamos um tempo atrás, ela foi criada para a comunicação. E não para falar mal de ninguém. E não para fazer fofoca. Foi criada para comunicação, não para falar palavrão, não para mentir. É porque uma coisa precisa ser dita, a forma como eu usar alguma coisa, aquilo de um jeito ou de outro vai voltar para mim. Por exemplo, se eu uso as minhas palavras para ferir as pessoas, vai acontecer o quê? O prejudicado será eu. Eu posso conseguir machucar alguém, com certeza eu posso conseguir machucar muitas pessoas. Mas quem vai estar mais ferido nessa brincadeira aí sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu vou ser o mais ferido. E cada ferida que eu fizer em alguém vai abrir mais uma em mim. Vai aumentar aquela que está em mim. Eu posso usar, por exemplo, como falamos, a rede social, eu posso usar o passado, eu posso usar alguma situação que aconteceu para ferir, para machucar. Eu posso usar até um objeto. Tem pessoas que pegam coisas e jogam nos outros. Então, quer dizer, ela está usando as coisas para ferir. As coisas na mão dela se tornam ferramentas de destruição. É por isso que nós precisamos pensar na forma como estamos usando aquilo que temos, aquilo que nos foi dado. Se estamos usando isso para ferir as pessoas, para machucar as pessoas, para destruir as pessoas, para fazer o mal às pessoas, ou nós estamos usando isso para fazer o bem. Existem pessoas que até usam a palavra de Deus para machucar os outros. A palavra de Deus que veio para curar, que veio para salvar, tem gente que usa para machucar os outros, para ferir os outros. Então, quer dizer, hoje, como foi falado, tudo se tornou arma de destruição. Tudo, absolutamente tudo, se tornou arma de destruição. Por quê? Porque as pessoas têm usado dessa forma, porque as pessoas têm usado dessa maneira. Mas é aquilo que falamos, a forma como eu usar vai determinar o meu futuro, não o futuro dos outros. Porque Deus deu o que deu a cada um. Mas um dia, aquilo que Ele deu, Ele vai requerer de cada um.
Então veja você, como você tem usado o que você tem. Porque do mesmo jeito que foi dado, será cobrado. Cada um de nós daremos conta daquilo que fazemos. E se eu não estou nem aí para aquilo que eu faço, o problema é meu. Quem vai ter que dar conta sou eu, não vai ser outra pessoa. Vai ser eu que vou ter que dar conta. Vai ser eu que vou ter que pagar essa conta. Não vai ser outro que vai pagar em meu lugar. Então, se a pessoa não está nem aí para aquilo que ela faz, então espere e veja o que acontece. Nós temos que agir conscientemente. Se algo foi criado, foi com um propósito, né? Deus, ele não criou nada para fazer o mal. O que ele criou foi para que venhamos fazer o bem. E as coisas que foram criadas, na sua maioria, não é para fazer o mal a ninguém. E se eu faço mal a alguém, eu não estou fazendo mal só a esse alguém, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Todo mal que nós fazemos é a nós mesmos. Por exemplo, você vê o diabo. O diabo, ele só faz o mal. Mas se você acha que cada dia ele fica melhor ou pior, o que você acha que acontece com ele? Ele a cada dia está pior. Ele faz só maldade, mas ele a cada dia está pior do que antes. Então, quando a pessoa só faz o mal, quando a pessoa só faz maldade, a cada dia ela fica pior. Então, quer dizer, sobra só para quem? Sobra só para ela. Não é inteligente, não é sensato fazer isso. Seja inteligente, seja sensato, sensata, seja esperto, esperta. A melhor coisa que nós podemos fazer é fazer o bem. Usar o que temos em mãos para fazer o bem. A todos, sem exceção, independentemente de quem seja a pessoa, independentemente daquilo que a pessoa nos tenha feito, eu posso contar, eu posso falar de experiência de que eu muitas vezes tive oportunidades de falar mal de pessoas que me fizeram mal, mas eu escolhi não falar mal, porque quando eu faço a mesma coisa que fizeram comigo, eu me torno igual. Eu me torno igual àquela pessoa, estou fazendo o mesmo que ela, eu também me torno igual a ela. Então, nós temos que usar o que nós temos para fazer o bem. Se fazem o mal conosco, problema é como, por exemplo, se falam mal de mim, o que eu posso fazer? Eu só não posso fazer igual. Eu só não posso falar mal, porque se eu falo mal também, eu me torno igual a essa pessoa. O que eu devo fazer é trabalhar para fazer, independentemente daquilo que fazem para mim. As coisas nas minhas mãos, elas devem servir ao bem e não ao mal. Porque isso revela se a pessoa é de Deus ou não. Se as coisas na sua mão têm servido ao mal, então há algum problema com você. Porque quando nós somos de Deus, as coisas nas nossas mãos servem a Deus. As coisas nas nossas mãos fazem o bem. As nossas palavras fazem bem. O que nós fazemos faz bem. É isso que acontece quando nós somos de Deus. E isso só cada um pode ver, cada um pode avaliar. Como falamos, hoje tudo pode ferir, hoje tudo pode machucar. Por quê? Porque a pessoa pode usar tudo para ferir. A pessoa pode usar até aquelas coisas que nem são para ferir, para poder ferir. O que tiver na mão virou ferramenta de destruição. Mas quem realmente é de Deus, de verdade, não vai fazer isso. Aliás, uma pessoa de Deus de verdade não faz isso. Se a pessoa diz ser de Deus e ela age dessa forma, é porque ela não tem nada de Deus. Então veja como você tem agido, veja como você tem procedido, veja o que você tem feito com o que está na sua mão, com o que está aí com você. Veja o que você tem feito com as suas palavras, com as suas ações. Veja o que você tem feito com o que está aí na sua mão, porque isso volta para quem? Volta para cada um de nós, porque Deus ele falou que dará a cada um segundo o seu proceder, de acordo com os frutos das suas obras. Então vai voltar para nós. Se você percebe que você tem errado, que você tem falhado nesse sentido, que você tem feito coisas que não deveria, que você tem falado coisas que não deveria. Se você tem usado aquilo que você tem para ferir, para machucar, você tem uma oportunidade de mudar. E se você admite isso, se você reconhece isso, há uma oportunidade, há uma chance. Isso pode ser mudado. Mas eu tenho que escolher mudar, eu tenho que decidir mudar, eu tenho que escolher parar. Não, a partir de hoje,
Eu vou usar o que eu tenho para fazer o bem. Eu vou usar o que Deus me deu para fazer o bem, porque foi para isso que foi criado. Foi criado, foi para o bem, não para o mal. Então, a partir de hoje, eu vou usar o que eu tenho para fazer o bem. Quando nós fazemos bem às pessoas, quando nós fazemos bem, quando nós fazemos o bem, nós não estamos fazendo bem meramente a quem quer que seja, estamos fazendo a nós mesmos. Porque, como falamos, tudo aquilo que nós fazemos, falamos, de alguma forma vai voltar para nós. Então, quando você faz isso, você está beneficiando a você. Você está beneficiando a você. Não é meramente alguém, mas principalmente a você. E se eu faço mal também, é o mal para mim. É o mal para mim mesmo. Então, se você percebe que tem errado nesse sentido e você quer mudar isso, fale com Deus agora. Faz a sua oração nesse momento. Ele dá a você uma chance de consertar, de mudar isso. Isso pode ser mudado, independentemente. Você pode ter ferido muitas pessoas, você pode ter machucado muitas pessoas. Eu mesmo feri muitas pessoas, eu machuquei muitas pessoas. Mas Deus me deu uma chance, Deus me deu uma oportunidade de consertar tudo isso. E hoje eu me concentrei em fazer o oposto. Então você pode fazer isso também, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você machucou, não importa o quanto você feriu. Você tem hoje uma oportunidade de recomeçar. Faça isso agora, fale com Deus nesse momento. Escolha isso, decida isso por você. Você não vai fazer isso por ninguém, não. Você vai fazer isso por você, porque tudo que você faz vai voltar para você. Tudo que você faz é para você. Então faça isso agora, decida isso agora, escolha isso agora. A partir de hoje, faça isso nesse momento. Decida a partir de hoje fazer o bem com o que você tem. Fazer o bem com o que você tem, fazer o bem com as suas palavras, com as suas ações. O que estiver na sua mão, aquilo que estiver na sua mão, não seja arma de destruição, seja para fazer o bem. E quanto mais bem você fizer, mais bem você estará. É isso. Às vezes a pessoa acha que fazer o bem é ser boba, é ser trouxa. Mas quanto mais mal a pessoa faz, pior ela fica. Mas ela acha que fazer o bem é ser boba, é ser trouxa. Mas olha o estado dela, olha a situação dela. Então, os inteligentes, os sensatos vão fazer o bem e vão ficar cada dia melhor. Por quê? Por causa da prática do bem. O maior bem que nós podemos fazer é obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós fazemos bem às pessoas, fazemos bem também a nós mesmos. E isso muda tudo. Então, se você quer isso, faça essa parte de hoje por você, pela sua própria vida. Use o que você tem para fazer o bem.